Oi, gente, vale comentar que está aqui com ele, o deputado federal Valmir Assunção, aqui prestigiando aqui a posse de Nino Rangel, né? É um novo momento da Codevasf. Sem dúvida nenhuma, a expectativa é muito grande, uma posse concorrida, diversos prefeitos, liderança do movimento social, prestigiando esse momento, um momento histórico para nós, e até porque Nino é um jovem lutador, e ele vem de uma história construída junto com sua família, liderada por Paulo Rangel, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município. Por outro lado, já foi deputado estadual, então ele tem uma escola muito grande, importante. Então, esse evento de posse é carregado de muita esperança, expectativa, porque a Codevasf hoje tem um papel importante no desenvolvimento regional e, sem dúvida nenhuma, os prefeitos, prefeita e todas as associações cooperativas e todas as pessoas dos municípios, nós vai criando uma expectativa. E eu, enquanto deputado federal, tenho dito e digo em todo lugar que a nossa bancada federal da Bahia tem tido uma responsabilidade muito grande de colocar emenda, investimento para a Codevasf, vão continuar fazendo. Lógico que a nossa expectativa é que os recursos que cheguem cada vez mais, com mais transparência para a população, possa atender a demanda e a necessidade do nosso povo e a Codevasf possa cumprir o seu papel do ponto de vista do desenvolvimento, da irrigação, que isso é fundamental. Deputado, como é que você está acompanhando essa questão do tarifácio? Você acha, como é que você está vendo a condução do presidente Lula? Olha, o presidente Lula está fazendo um trabalho muito importante em defesa da soberania nacional, em defesa do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, em defesa do emprego, do desenvolvimento, criando novos mercados. Lógico que o tarifaço é a característica dos bolsonaristas cuidar da sua família individual, porque a preocupação de Eduardo Bolsonaro é justamente com o pai e com a família dele. Eles cometeram crime, vai ser julgado por esses crimes, vai pagar na justiça por esses crimes. Eu espero sempre que tenha todo um processo que permita ele se defender, tentar provar a sua inocência. Se não conseguir provar, lógico que a justiça vai condenar. E todos nós sabemos que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos trabalhando contra o povo brasileiro, contra o Brasil. Lógico que isso é uma traição e, se ele voltar ao Brasil, eu tenho certeza que vai ser preso justamente por isso, e que aqueles e aquelas, sobretudo o agronegócio, que dependeu dos bolsonaristas, o Bolsonaro e a família dele está dando troco. O resultado do apoio dos agronegócios aos bolsonaristas é justamente o tarifaço, é justamente colocar os Estados Unidos contra o agronegócio, porque quem mais será prejudicado é justamente o agronegócio. Mas o presidente Lula vai sempre trabalhar para abrir novos mercados, com toda a relação que ele tem com os países dos BRICS, mas ao mesmo tempo mostrando que o presidente não tem rancor, não tem ódio, tem paixão, dedicação pelo Brasil. Como é que você está acompanhando essa questão também, né, do ministro Moraes, colocando a polícia, né, no calço ali do entorno de Bolsonaro, ou seja, vigiando, Bolsonaro não pode nem sair? O que você fala desse momento também? Olha, Bolsonaro está preso diante de uma cautelar. Então tem regras nessa cautelar e Bolsonaro sabe das regras. O problema é que o Bolsonaro sempre estabeleceu planejamento, arquitetou e fugir do Brasil. E lógico que aí tem as regras, tem a lei, e o Moraes nada mais está fazendo do que cumprindo a legislação brasileira, que foi aprovado pelos deputados, pelo Congresso Nacional. Porque tem uma coisa muito importante que as pessoas têm que saber sempre. Um juiz, em um processo, ele não toma uma posição por si próprio. Ele toma uma posição provocada pelo Ministério Público, provocado pela polícia. Nesse caso específico, é o Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da União, juntamente com a Polícia Federal, que apresentou as provas para poder o juiz, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, julgar de acordo com os fatos. E tem feito isso. Lógico que Bolsonaro sabia que isso poderia acontecer, tanto é que ele sabia que na audiência que teve, em nenhum momento ele disse que era inocente,
Em nenhum momento a família dele trabalha pela inocência, trabalha pela anistia. Anistia é para quem já foi condenado. Então, nesse aspecto da família Bolsonaro, sabe que ele vai ser condenado e tantos outros que arquitetaram, planejaram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, mas vieram sempre tentando romper o processo democrático, e isso nós não podemos concordar de forma nenhuma. Deputado, hoje o senador Moro estava criticando a decisão de Moraes. Como é que você vê isso aí? O senador Moro não tem moral para criticar nada, até porque o senador Moro perseguiu o presidente Lula. O senador Moro fez um processo que foi anulado por todas as instâncias. O senador Moro, ele saiu do governo Bolsonaro, criticando o governo Bolsonaro, dizendo que o governo da rachadinha, que ao mesmo tempo o governo Bolsonaro transferia a Polícia Federal de um canto para outro para perseguir as pessoas e que a Polícia Federal não tinha autonomia, e foi o governo Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, e justamente Moro, que era ministro, saiu do governo atirando. Então agora ele não tem condição moral, nem condições políticas para criticar, não é Alexandre de Moraes, não, para criticar ninguém no Poder Judiciário, porque ele também fugiu do Poder Judiciário. Ou seja, nós estamos vendo um aquário no Brasil, que é muito interessante, onde tem aqueles e aquelas que dependem de democracia, que dependem do povo brasileiro, que dependem de soberania, e aqueles que dependem dos Estados Unidos. E aí Moro está dentro desse conjunto que depende dos Estados Unidos, porque na Lava Jato veio gente dos Estados Unidos para assessorar ele, e ele foi também lá nos Estados Unidos para ser assessorado. Então não tem condições moral para debater nada, nem na questão jurídica, nem na questão política, porque a prática dele foi perseguição. É isso aí. Vendo notícia para o blog Vale Comentar.